podcast do Paulo, para te lembrar que ser maluco não é saudável. Fala galera, mais um bode do Paulo e hoje a gente vai falar sobre a corrida do sofrimento. E isso aí é um fenômeno que eu tenho visto acontecer de várias formas, inclusive isso na nova tendência de tudo virar diagnóstico de saúde mental, né? De toda hora, né, qualquer tristeza vira depressão e toda ansiedade vira um transtorno de ansiedade e você não conseguir produzir na sexta-feira, 11 horas da noite, ou você não ter vontade para estudar, sexta-feira, 11 horas da noite, virar falta de foco, e aí virar TDAH, e virar sei lá o que mais. Então, galera, vamos começar aí com uma coisa que eu já falei em vários dos meus vídeos, e é uma coisa que eu tento explicar bastante, que é a perspectiva biopsicossocial. E isso significa que você tem um biológico, e esse biológico é uma coisa mais restrita, né? Então você tem 5 dedos na mão, ou seja lá quantos dedos você tiver na mão, mas isso tende a não se alterar durante a vida, por mais que mude tamanho, mude a espessura da pele, tarará, é uma atividade bem restrita, é uma estrutura bem restrita. E aí você tem seu psicológico, que é uma estrutura bem mais maleável, então só você perceber a tua disposição durante o dia, como ela varia para cima e para baixo, tuas motivações e tudo mais, varia bastante. E a cultura, né, o social, que é uma coisa, só você olhar para o mundo inteiro e ver que existem, né, uma diversidade absurda de formas de sociedade aí, e que nenhuma é mais ou menos certa ou melhor do que a outra. Beleza? E quando a gente fala de sofrimento, por várias tendências de filosofias e culturas e tudo mais, a gente foi para essa coisa do sofrimento ser uma questão biológica, né? E, de fato, o biológico faz parte do sofrimento. Você precisa de um corpo que sofre, né? E você precisa mesmo, né? No sentido, o sofrimento, uma das funções do sofrimento é te alertar sobre as pressões externas do corpo, que nem a dor, né? A dor serve para te falar quando que você tem que parar alguma coisa ou quando que você tem que se afastar de alguma coisa, né? Existem pessoas que nascem sem percepção de dor por problemas congênitos, problemas genéticos, e essas pessoas tendem a morrer cedo, né? Elas têm um machucado qualquer e, não, como não sentem dor, não dão atenção a isso, quebram um dedinho do pé, alguma coisa assim, e aí a coisa inflama e vira sepse, vira um monte de coisa lá e a pessoa acaba morrendo cedo, né? Tem queimaduras graves que não trata e acaba morrendo cedo. Então, a dor e o sofrimento têm uma função muito importante na vida de te alertar, assim, olha, tem alguma coisa muito fora da curva aqui, e a gente tem que dar atenção para isso, senão vai dar ruim, né? É uma forma do teu corpo cego tentar, teu corpo é cego por dentro, ele nunca sabe o que está acontecendo do lado de fora. Quando você sente estresse, você não sabe se é um leão ou se é teu chefe que vai gritar com você, ou é um carro, ou seja lá o que for, teu corpo é cego, ele não sabe o que acontece para fora dele. Então, ele tenta se relacionar com esses mecanismos de sofrimento, dor, estresse, atenção, é, acelerar a cabeça, acelerar o coração, acelerar, levar sangue para as pernas, para se você precisar correr. Ele não sabe do que ele precisa correr, mas ele sabe que você precisa levar sangue para a perna, porque você vai precisar correr. Tá? E a diferença entre o, o sofrimento e outras coisas é basicamente a pressão. A diferença entre um abraço e um aperto que vai quebrar a tua coluna, né, é só pressão. É só isso. A diferença entre alguém te segurar a tua mão e quebrar a sua mão é só pressão. E é só isso, né? Então, o sofrimento ele tem a ver com as pressões que você serve, seja luminosa, né? A diferença entre luz e ficar deslumbrado, né, que te cega e tudo mais, é justamente a quantidade de luz, né? Aí a quantidade de pressão, abre aspas e fecha aspas, luminosa que existe na tua retina. Então, o sofrimento ele tem uma função importante na vida e ele serve justamente para te alertar que do lado de fora tem alguma coisa acontecendo, mas por dentro a gente basicamente a gente sofre igual. Tá? Então, assim, a fome que você sente passando 10 horas sem comer é basicamente a fome
de uma pessoa na África que está 10 horas sem comer. O seu sofrimento de fome é igual ao sofrimento de fome, biologicamente falando, de uma pessoa que não tem comida a momento nenhum. 10 horas sem comer é mais ou menos 10 horas sem comer para todos os seres humanos. O que difere muito no sofrimento são as alternativas que você tem para lidar com ele. E aí, nisso, a fome, por exemplo, é muito diferente. É extremamente diferente. Porque você estar com fome, mesmo que você faça um jejum aí de 20 horas, 25 horas, 30 horas, 40 horas, é muito diferente de quem está sem comida e não tem segurança alimentar. Não importa a fome autoimposta que você ponha a você mesmo, especialmente por ela ser autoimposta, a forma como você lida com esse sofrimento biológico é muito diferente de quem não tem segurança alimentar, de quem não tem a alternativa de comer. E essa metáfora, analogia, ela funciona para todos os seus sofrimentos. A diferença entre o sofrimento e os sofrimentos de forma geral não está na categoria biológica. É lógico que existe uma diferença entre você ter uma canela quebrada com fratura exposta e você bater a mão na parede sem querer. Lógico que. Mas eu não estou falando de coisas ridículas, galera. Vamos sair do óbvio e parar com o argumento de exceção e coisas idiotas. Estou falando de duas pessoas com a canela em fratura exposta. É diferente você estar no meio do mato, que nem eu frequentemente estou, e uma pessoa quebrar a perna, e a outra pessoa quebrar a perna e dentro de um hospital e tudo mais, né, por óbvio. Então, assim, as alternativas que você tem de lidar com o sofrimento fazem toda a diferença na forma que você sofre. E aí entra no que a gente chama de inteligência emocional. A inteligência emocional é você conseguir mapear e se engajar nessas alternativas de sofrimento, da forma de lidar com o sofrimento de uma forma positiva para você. Por exemplo, de saudade. Tem gente que lida muito mal com saudade e se transforma em ciúme, porque não sabe ficar longe daquilo que se ama. E tem gente que aprende a se engajar positivamente na ausência das pessoas e na direção delas, para quando elas voltarem ter algo positivo construído que agregue a relação. E tem gente que não, que no afastamento de outras pessoas lida com isso de uma forma terrível, que quando as pessoas voltam, começa uma discussão, uma briga sem fim, que afasta ainda mais a pessoa. Então você não sabe lidar com o teu sofrimento de saudade ou de ausência das pessoas. E por aí vai. Então saibam que o sofrimento biológico em si, você não tem muita distinção nem entre a forma que as pessoas sofrem, nem entre eles mesmos, na verdade. A gente sofre de uma forma muito limitada no corpo. Mas na relação com as coisas fora da a gente tem alternativas. E é isso que difere a forma que as pessoas sofrem. E é por isso que pessoas que têm acesso à comida conseguem fazer jejuns muito longos, e pessoas que não têm segurança alimentar vão comer aquilo que podem comer quando podem comer, porque são formas diferentes de se lidar com o sofrimento e das alternativas que você tem de sofrer. Então, entendam que você usar o seu sofrimento, tanto para provar que você sofre, o seu sofrimento biológico, para provar aquilo que você sofre, e fazer descrições infinitas de como você se sente só olhando para dentro, dificilmente vai te dar alguma coisa nova sobre o sofrimento que você já não tenha, ou que a humanidade, de forma geral, não tenha descoberto, aí, tanto pela arte, quanto pela psicologia, quanto pela fisiologia. A gente tem bastante experiência com cultura, com o nosso próprio sofrimento. Agora, o que difere muito é como você se dispõe para lidar com isso. E o que eu vejo são as pessoas querendo justificar com o sofrimento, tanto para poder ficar nele, quanto para negar as alternativas que elas poderiam fazer, quanto para justificar o pior que elas têm a oferecer para o mundo. E isso se torna cada vez mais complexo, as pessoas acharem que a descrição do sofrimento é o que valida ele. Cara, não tem descrição do seu sofrimento que valide as suas atitudes. As suas atitudes são outra parte da relação com o seu sofrimento. A forma como você lida com as coisas, que tem a ver com o seu psicológico,
é uma coisa de aprendizado, né? Enquanto você não tem a alternativa de ter 5 dedos na mão, ou 4 dedos na mão, sei lá quantos dedos você tem na mão, você tem muita alternativa daquilo que você faz com as suas mãos. Você vai aprender a tocar bateria, se você vai aprender a usar um teclado de computador, se você vai tocar violão, se você vai cozinhar. As alternativas do uso daquilo que a máquina biológica tem são quase infinitas. E a mesma coisa vale para o sofrimento. A forma como você usa esse sofrimento e a forma como você percebe esse sofrimento e a forma como você dispõe esse sofrimento no mundo é uma escolha e é passível, sim, de aprendizado. A gente pode fazer muitas coisas com o nosso sofrimento, inclusive coisas positivas. A gente pode aprender a amar no sofrimento, a gente pode aprender a lidar com as coisas de uma forma melhor, mesmo em sofrimento. O que as pessoas geralmente não querem é fazer disposições dessas alternativas. Então, a pessoa, hoje em dia, com todas essas coisas de alta produtividade que a gente tem, a pessoa chega sexta-feira à noite e cansada, porque adultos trabalham, adolescentes vão para a escola e tudo mais, e elas querem se botar numa condição de produtividade para estudar, e porque sei lá o que, e piriri pororó, e quando o corpo está dando todos os sinais possíveis de que ele precisa fazer outra coisa, ele precisa descansar, ele precisa ter prazer, ele precisa se relacionar bem com outros seres humanos, e a pessoa se empurra nessa máquina de sofrimento, onde não, né, quem não dorme, né, trabalha enquanto eles dormem e tudo mais, e ficam justificando isso para causar ainda mais sofrimento e brigando com as pessoas. Né? Outro exemplo tem acontecido muito porque o mercado de maternidade está extremamente predatório hoje em dia, e ele basicamente funciona em causar sofrimentos nas mães para que elas comprem os produtos que existem no mercado de maternidade. Então, o mercado de maternidade hoje em dia tem agido como se as mães fossem absolutamente imperfeitas porque elas não têm alguma coisa, ou porque o filho delas não tem alguma coisa, ou porque o filho delas tem alguma coisa. E aí elas entram em sofrimento, e ao invés de aumentar a relação, porque uma boa mãe é a mãe que se relaciona bem com o filho, é a mãe que alimenta o filho, é a mãe que cuida do filho, e só cuidado, se a criança acordou de manhã e está bem, ela está bem, você é parabéns, você é uma boa mãe, não tem nada maior do que isso. Mas aí com toda essa coisa e a mãe não sabendo lidar com esse sofrimento, com esse medo de ser uma mãe ruim, acaba brigando com o filho, impondo rotinas bizarras para o filho, brigando com o marido e por aí vai. O cara que trabalha muito, ao invés de perceber que precisa descansar e que precisa do apoio da família, valorizar a família e coisas e tal, a mãe que também trabalha muito, que tem rotina dupla e aí está preocupada com o trabalho, com o filho, com não sei o quê, ao invés de perceber que precisa descansar e construir alternativas de apoio na família, que deveria ser a função da família, de apoio, começa a se botar numa disposição de disputa de quem está sofrendo mais, quando na verdade está todo mundo sofrendo na casa. Aí chega em casa, e briga, e demanda, e faz isso, e faz aquilo, e aí reclama da louça, ou reclama do não sei o que, reclama que não fez o dever de casa, ao invés de falar, cara, hoje não dá, a gente precisa fazer outra coisa, a pressão já foi demais, a gente precisa reduzir a pressão. E ao invés de construir esses sistemas de apoio e de reconhecimento do sofrimento para explorar as alternativas que são possíveis, as pessoas entram nessas disputas de sofrimento. As pessoas entram nessa maluquice de quem sofre mais, para quem sofrer mais, poder ter alguma coisa. E, cara, se você é o campeão do sofrimento, sua vida vai ser uma merda. Sabe? É simples, não faz sentido a gente viver numa vida em que a gente está disputando o sofrimento, em que as pessoas não podem sofrer porque tem alguém sofrendo mais do que eu, então eu não posso reclamar do meu sofrimento. Não, você pode reclamar do seu sofrimento. Todo mundo sofre. Como eu falei, biologicamente o sofrimento é igual. O que você precisa ter é responsabilidade sobre o teu sofrimento. E o que as pessoas estão fazendo é não tendo responsabilidade sobre o sofrimento, se botando em gaiolas de sofrimento cada vez maiores, ao invés de explorar as alternativas positivas e entender, cara, esse fim de semana eu preciso parar. Não, cara, a gente precisa ver o que a gente está fazendo porque não está legal, a gente precisa construir algo diferente. Cria situações de aumento desse sofrimento para justificar ainda mais esse sofrimento biológico, para aí tomar decisões ruins.
Então é a pessoa que chega na sexta-feira e fala, eu vou beber para desopilar, porque eu mereço, porque sei lá, aí você vai acordar no sábado com ressaca ainda mais em sofrimento, e aí porque você bebeu e está intoxicado com veneno que você botou no teu corpo, você vai ter mais dificuldade de descansar, você vai ter mais dificuldade de conseguir viver um dia bom no sábado, no domingo, e aí você vai ficar entrando nesse espiral. E não é que você pode, você bebe ou não bebe, bicho, só entenda que se você usa álcool como forma de relaxamento, talvez você deveria procurar outras formas de relaxar na vida, né? Porque o álcool ele tem efeitos que a gente sabe que são prejudiciais para o relaxamento. Ele piora o sono, ele piora a sua atenção no dia seguinte, ele é um depressor, então ele causa sintomas depressivos, ele aumenta a sua ansiedade e por aí vai. Então, para relaxar, você está usando uma coisa que vai cobrar uma conta no dia seguinte. E aí você, por exemplo, você acorda depois de beber no sábado de manhã com uma leve ressaca que você nem percebe mais porque você já está acostumado com ressaca. E aí seu filho está lá fazendo barulho, e aí você briga com ele falando que a culpa é da semana, a culpa não é do álcool. Então descubram formas de lidar com o seu sofrimento. Se você está com raiva e você vai brigar, você tem quase sempre, bicho, a opção de sair da situação e tirar 10 minutos. Tem poucas situações que isso não acontece, cara. Se você tá no carro e tá puto com alguma coisa que aconteceu, para o carro. Se você tá puto com teu filho, cara, vai tomar um banho. Cara, eu vou lidar com essa situação daqui a 10 minutos. Eu vou tomar um banho. E aí, quando eu tiver condição psicológica de lidar com isso, eu lido com isso. Ah, mas aí vai atrasar pra escola. Atrasa, bicho. E dane-se. Atrasa. É isso, atrasa. É isso que tem pra fazer. Mas as pessoas ficam criando urgências e se botando nessa corrida do sofrimento, tentando explicar esse sofrimento, ao invés de tentar construir alternativas positivas para lidar com ele, e aí cada vez mais se botando nessa gaiola onde coisas piores vão acontecer. As pessoas estão vivendo o sofrimento hoje, querendo justificar todo o sofrimento, como se tivesse um leão correndo atrás da pessoa a todo momento, e não tem, cara. Especialmente se você está conseguindo ouvir esse podcast agora, você claramente tem aí 17 minutos e 5 segundos da sua vida que você poderia estar parado. Você nem precisava estar ouvindo esse podcast. Você poderia estar só falando, cara, eu vou tirar 20 minutos para pensar sobre o que eu quero fazer da minha vida e como eu vou lidar com as dificuldades que eu tenho. Então, galera, parem de olhar para esse sofrimento, cara, e comparar o teu sofrimento com o de outras pessoas. Parem de ficar justificando o teu sofrimento biologicamente, como se, ó, tá vendo porque eu tô cansado, porque eu faço isso. Provavelmente quem criou tudo isso na sua vida foi você. Então, respire, crie alternativas razoáveis para lidar com o seu sofrimento. Saibam que na sexta-feira todo mundo vai estar cansado, você vai estar cansado, seu marido, sua esposa vai estar cansado, seu filho vai estar cansado, seu vizinho vai estar cansado. Sexta-feira, 6 horas da tarde, todo mundo no trânsito está cansado, não é só você. E quase ninguém tem alternativa que não pegar o trânsito para voltar para casa. Você tem uma escolha de como lidar com isso de uma forma melhor, que não ficar disputando com todo mundo que está nessa condição. Porque sexta-feira, 6 horas da tarde, está todo mundo fudido igual, cara. Sabe? A gente poderia olhar para esse momento e falar assim, cara, agora é uma hora que a gente vai tentar abaixar isso, mas fica todo mundo competindo como se todo mundo tivesse com mais pressa do que o outro, todo mundo quer chegar em casa mais rápido que o outro. Você tem alternativas para lidar com isso. Você tem formas de lidar com isso diferentes das que você acha. Você precisa olhar para isso. Isso é inteligência emocional. É quando você reconhece o seu sofrimento, consegue associar ele a uma necessidade que você tem e se empodera da busca de criar alternativas saudáveis, de você criar alternativas palpáveis, de você criar alternativas melhores de lidar com seus problemas. Se você tá puto e briga com teu filho, de você voltar lá e falar, cara, eu não estava legal, eu lidei com isso de uma forma inadequada, porque isso aconteceu, eu pedi 20 vezes, você não fez, não sei o quê, e aí eu perdi a cabeça, eu não quero que isso aconteça mais. Então, cara, o que a gente pode fazer junto para que a gente não chegue mais nesse ponto, porque eu preciso da tua ajuda para lidar com isso. E por aí vai. E aí a criança vai falar, a criança ou adolescente vai falar, ah, não, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, aquilo outro. Mas, cara, não vai ser competir no sofrimento. Não vai ser fingindo que você sofre diferente dos outros seres humanos. Não vai ser invalidando o seu sofrimento, nem fingindo que as suas urgências são maiores que as dos outros. Boa parte do sofrimento tem a ver com como você cria alternativas para lidar com ele.
né? E eu mantenho, todo mundo que precisa beber para lidar com o sofrimento é porque isso virou uma forma de lidar com ele. Se você está com raiva e bebe, está feliz e bebe, e bororó, a cerveja virou seu modulador emocional, por exemplo. E eu falo isso porque muita gente chega para mim no consultório e quando eu sugiro ir atrás de psiquiatria para tomar remédio, fala: ah, mas aí eu vou ter que tomar um negócio para ser feliz. E aí, mas a pessoa muito tranquilamente bebe vários dias na semana para ser feliz e não percebe que ela está tomando uma droga de qualquer jeito. E a saída tanto dos remédios psiquiátricos quanto do álcool e de vícios de forma geral está em você achar formas razoáveis de lidar com isso. Né? Um exemplo é o tal do vício em rede social. E muitas vezes as pessoas me falam que no final do dia elas se veem por horas assistindo YouTube, Instagram, TikTok, etc. E eu explico sempre a mesma coisa. Você se planejou para o seu bem-estar? Ou você fudeu o teu dia inteiro com o máximo de estresse que você consegue carregar no dia, sem planejar hora nenhuma o teu bem-estar no final do dia, e aí quando você está cansado, você quer que algo mágico aconteça, mas nada mágico aconteça, e a única coisa que você tem na tua mão é um Instagram, aí você passa horas no Instagram. Você se planejou para jogar videogame, você se planejou para cozinhar com a tua família e aprender a ser feliz com a tua família, se planejou para ler um livro de uma forma consciente e objetiva, tu se planejou para fazer uma caminhada, porque se você não planejar teu bem-estar, entenda, a felicidade não vem de graça. Você precisa construir essas alternativas para lidar com o estresse do dia a dia. Isso vale tanto para o final do dia, como para o começo do dia. Você quer uma puta parada que vai melhorar muito a tua vida, é planejar uma boa manhã, cara. Você aprender a fazer amanhã a melhor manhã possível. Só que o que as pessoas fazem é o contrário, né? Mas aí faz a pior manhã possível, né? Já levanta correndo, já parará, pediri, pororó, tá? Então saibam, galera, a corrida do sofrimento biológico não leva a lugar nenhum. Ou vocês começam a entender essa relação que existe entre o sofrimento biológico, você entender as alternativas que você tem e as alternativas sociais que você tem para lidar com isso, e as ferramentas que você precisa aprender para lidar com o seu sofrimento, ou você vai ser o campeão do sofrimento. E aí, parabéns, sua vida vai ficar miserável, você vai conseguir provar para todo mundo que a sua vida é a pior possível, e aí você é o campeão do sofrimento. E aí você pode ficar nesse lugar com o seu troféu.